Ah, que bom! Estamos de volta para juntos louvarmos ao Senhor. E hoje nós temos duas novidades para vocês. Uma é que a EBD está de volta. Uau, que bom, não é mesmo? Vamos aprender mais e mais de Deus juntinhos lá na casa do Senhor. E outra é que o vídeo de hoje, a nossa aulinha de hoje, está cheia de crianças louvando ao Senhor, assim como vocês que estão aqui agora neste momento nos assistindo. E isso é muito bom, é maravilhoso. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje orando, falando com Deus. Vamos lá? Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença para Te louvar e Te agradecer por tudo que Tu és, por tudo que Tu tem nos dado. Obrigado por cada criança, cada papai, mamãe, cada pessoa que está nos assistindo agora. Cobre com Teu sangue, guarda e livra-nos de todo mal. Abençoa para que possamos aprender hoje. Amém, amém. Agora, nós vamos pegar a Bíblia, vamos abrir lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, que fala assim, ó. Assim aconteceu nas Escrituras Sagradas. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Amém. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ok, agora nós vamos louvar ao Senhor junto com as crianças. Vamos lá? Bora! Eu vou lá, 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 gritar, ei, palmas bater até Jesus Cristo voltar, oh yeah. Eu vou andar, lá, lá, cantar, lá, lá, gritar, ei, palmas bater até Jesus Cristo voltar, oh yeah. Eu sei que tem um amigo que vive dentro de mim e sempre quer chamar em vitória darei. Eu vou andar, lá, lá, cantar, lá, lá, gritar, ei, palmas bater até Jesus Cristo voltar, oh yes. Em dias de tribulação, meu coração faz diminuir. Aleluia, Cristo Jesus que me ensina a andar. Eu vou andar, lá, lá, cantar, lá, lá, gritar, ei, palmas bater até Jesus Cristo voltar, oh yes. Vou andar, lá, lá, cantar, lá, lá, gritar, ei, palmas bater até Jesus Cristo voltar, oh yeah. Glória a Deus, que louvor lindo e abençoado, não é mesmo, crianças? Agora, vocês vão treinar em casa para louvar ao Senhor junto com o papai, com a mamãe e depois aqui na igreja, tá bom? Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus. Eita, peraí. Parece que eu estou ouvindo a Bé. A Bé? Será que a Bé está por aqui? Eu não estou vendo a Bé. Vamos procurá-la, crianças. Venham comigo, venham. Vamos procurá-la. Bé, 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 bé. Bé, 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 bé. Bé, 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 bé. Bé, 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 bé. Ah! Bé, bé, Olá, ovelhinha. bé, Qual é o seu nome? bé, Bé? bé, Que nome engraçado. Você sabe que eu tinha um amigo igual a você? bé, bé. Quando eu fui escolhido para a Arca de Noé. Bé, bé, Ele era... bé, bé, bé. eu fui escolhido para a Arca de Noé. Bé, E eu tinha um amigo igualzinho a você. Ele era um cara muito legal. bé, Até
tinha também uma arara, amiga dele. Bé. Me acompanhou quando eu carreguei Maria nas costas. Bé, bé, bé. Tô falando pra você, velho. Eu carreguei Maria nas costas quando o menino Jesus estava pra nascer. Bé, bé, bé. Bé, Eu tenho Jesus no coração, bé, sim. bé, bé. Eu tenho sim. Eu tenho Jesus no coração. Bé, bé, bé. Não, Bé, eu não estou mentindo. Eu carreguei o menino Jesus. Carreguei Jesus quando estava entrando na cidade também. E ainda falei com o profeta. Bé, bé. Eu falei, Deus usou para falar com o profeta. Você não está acreditando? Bé. Eu até sei histórias da Bíblia. Bé, 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 bé. Eu vou te contar a história de Abraão. Conhece Abraão? Bé, bé. É verdade, Bé, tem um homem chamado Abraão na Bíblia. Deus mandou que ele saísse da casa de seus pais e de todos os seus parentes e fosse para uma terra que ele diria qual era. Bé. Deus diria para ele. Mas aí ele acreditou e foi. Obedeceu, creu em Deus e foi muito próspero. Bé, bé, bé. Próspero, Bé. Ele foi muito famoso, foi pai de muitos, como Deus havia prometido, e ficou conhecido como amigo de Deus. Bé, bé, bé. Amigo de Deus, Bé, eu tô te falando. Bé, Você não acredita em mim? bé, bé, bé. Pois eu posso te provar. Bé, Vamos pegar uma Bíblia e a gente vê a história lá. bé, Então tá bom. bé, bé. Então bé, vamos. Eu vou bé, te provar, Bé. bé, Eu tô dizendo que é verdade. bé, bé. Olá, crianças! Tudo bem? Que saudades de vocês! Hoje eu vim aqui contar uma história. A história de Abraão. Vocês conhecem? A história de Abraão é linda. Sabe o que aconteceu? Abraão, ele era amigo de Deus. Vocês sabem o que é ser amigo de Deus? Eu tenho certeza que vocês aí são amigos de Deus. Amigo de Deus é aquela pessoa que obedece a Deus, que ama a Deus, que faz tudo aquilo que Deus quer para a vida dela. E Abraão era essa pessoa. Abraão, Deus falou assim para ele: Abraão, vá para uma terra, pega sua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe dizer. Só que Abraão não sabia que terra era essa. Ele confiou em Deus. Ele confiou naquilo que Deus tinha falado para ele. Então ele largou a parentela dele e foi para a terra que Deus tinha falado. Só que ele sabia que terra era essa, crianças? Ele não sabia. Ele confiou naquilo que Deus tinha falado para ele. E aí Deus também falou para ele assim: Abraão, eu tenho várias promessas para sua vida. Você será uma pessoa muito famosa, muito conhecida. Eu te darei bens, dinheiro, várias coisas. E assim Deus fez. Sabe por quê, crianças? Porque Deus cumpre toda promessa feita na nossa vida. Deus cumpriu todas essas promessas na vida de Abraão. E Abraão se tornou tudo isso. Só que, sabe, Abraão tinha um sonho. Alguém sabe qual era o sonho de Abraão e da esposa dele? O sonho de Abraão era ter um filho. E aí, um certo dia, Deus falou assim para ele: Abraão, você será pai de gerações. E aí Abraão ficou pensando assim: eu, Senhor? Eu sou já bem idoso, a minha esposa também, ela é estéril, ela não pode ter filho. E aí Deus falou assim para ele: Abraão, olha as estrelas do céu. Você consegue contar elas? Vocês conseguem, crianças, contar as estrelas do céu? Eu não consigo. São muitas.
E Deus falou: Abraão, olha as estrelas do céu e vê se você consegue contar cada uma delas. E Abraão não conseguiu. E aí Deus falou bem assim: sabe, cada estrelinha daquela são as gerações que eu tenho para você. E aí Deus falou assim: Abraão, olha a areia da terra, a areia do mar. São muito pequenininhas, né? Vocês já olharam, crianças? E aí, olha cada uma e tenta contar. Abraão não conseguiu contar. Eram muitas. O número de areias é o número de famílias que eu tenho para você. Aí, você, Abraão, vai ser o pai de uma nação. Quando ele falou isso, sabe o que aconteceu, crianças? A esposa dele riu de Deus. E sabe por que ela riu? Ela pensou assim: eu não posso ter filho. Eu já sou uma idosa. Ela já tinha quase 90 anos por aí, dizem. Como que eu vou ter filho? Como que eu vou engravidar? Só que, lembra que eu falei? Deus é nosso amigo. Ele cumpre todas as promessas da nossa vida. E Deus falou assim: você vai ter um filho chamado Isaac. Qual é o nome do filho, crianças? Isaac. Agora, uma pergunta bem difícil. Vocês sabem o que significa Isaac? Isaac significa filho da promessa. E aí Deus abençoou a vida de Abraão e de Sara com a maior de todas as promessas na vida dele, que foi o quê? A vinda do seu filho, que era Isaac. Então aí Deus provou na vida de Abraão que ele era um Deus de promessas. E eu tenho uma história também para contar para vocês. Sabia que Deus é Deus de promessas na minha vida e na sua vida também? Pois é, eu também tinha um sonho. E aí eu falava também para Deus, assim como Sara, como Abraão: Senhor, eu quero tanto ter um filho. E eu também, crianças, não podia ter. Só que lembra que eu falei? Deus é nosso amigo. Deus cumpre todas as promessas na nossa vida. E assim como de várias pessoas na Bíblia, assim como na minha vida e na sua, Deus cumpriu também a minha promessa. Eu também, Deus me abençoou com um milagre. Deus me abençoou com uma filha, né? No meu caso, filha. No caso de Abraão, era um filho. E aí, crianças, Isaac nasceu, Sara engravidou e teve um lindo bebê chamado Isaac. Cumpriu a promessa de Deus na vida deles. E eu também quero apresentar para vocês, sabe quem? A Isadora. A Isadora é um milagre de Deus na minha vida e da minha família. Ela também é uma promessa de Deus, porque Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. A Isadora é o maior exemplo disso. Então, crianças, nunca se esqueçam. Deus é nosso amigo, é bom e fiel. Ele sempre cumpre as promessas que Ele faz na nossa vida, não é, filha? Não é? Deus não é bom e fiel? Agora eu quero saber de vocês. Qual a promessa que Deus já cumpriu na sua vida? Qual é o seu milagre que você tem para contar pra gente? Grava um videozinho e manda pra mim, porque eu quero saber. Não quer, filha? Manda um beijinho lá. Manda um beijinho. Manda um beijinho. Manda. Dá tchau. Dá tchau pras crianças, dá? Que beijo lindo. Tchau pras crianças. Tchau. Tchau, amores. Ele era casado com Sara, que não
E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Aprenderam por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Bem, Deus fez promessas a Abraão e fez pai de multidões. E nós temos um desafio para vocês. O desafio de hoje será: mande para nós o porquê Abraão foi chamado amigo de Deus. Eu tenho outra coisa para falar. Eu não concordo com essa geração de hoje que vê os vídeos e não compartilha, que não assina o sininho e nem comenta nos nossos vídeos. Então eu tenho certeza que você vai acionar o sininho, vai comentar e principalmente compartilhar com todas as crianças. Ok? Então até domingo e um beijo do seu Estupa.